Olá, vamos começar com algo que, olha, parece até ficção científica, mas é pura biologia. Sabia que seus rins processam tipo uns 180 litros de líquido todo santo dia? É impressionante, né? Totalmente. Imagina só, alinhar umas 90 garrafas de refri de 2 litros. É essa quantidade. Como é que o corpo consegue gerenciar tudo isso? E mais, como ele decide o que fica e o que sai? Pois é uma máquina incrível. Hoje, a gente vai fazer uma exploração bem a fundo nos fundamentos do sistema urinário. Um sistema, assim, essencial para a nossa sobrevivência, para o nosso equilíbrio. Com certeza. E olha, a nossa análise vai se basear num material introdutório muito bom sobre o tema, preparado pelo Dr. Dário Santucci. É uma fonte super valiosa, especialmente para quem está na área, né? Estudando ciências morfofuncionais, como o pessoal lá da Anhanguera. Sim, um material de referência ótimo para começar. O objetivo aqui é ir além daquela anatomia básica, sabe? É entender as funções vitais, como esse sistema se integra no corpo todo. Queremos fornecer ferramentas mesmo para avançar no conhecimento científico na área da saúde. Então, vamos mergulhar nessa estrutura fascinante. Vamos lá. É fundamental entender, como você disse, que o sistema urinário não é só um encanamento para jogar coisa fora. Exato. Ele é composto por 4 estruturas principais que trabalham super em conjunto. Os rins, que são as verdadeiras usinas de processamento, os uréteres, que são os dutos de transporte, né? A bexiga urinária, aquele reservatório flexível, e a uretra, que é a via final para a saída. Usinas, dutos, reservatório. Boas analogias. É. E, de forma geral, a missão desse sistema todo é filtrar o nosso sangue, sem parar, removendo os resíduos do metabolismo, substâncias que estão em excesso, e a partir dessa filtração ele produz a urina, armazena ela por um tempo e finalmente elimina. É um trabalho silencioso, né? Mas olha, absolutamente crucial para manter aquele equilíbrio interno delicado do nosso corpo, a famosa homeostase. Ótimo ponto de partida. Você chamou os rins de usinas de processamento e eles realmente parecem ser os protagonistas aqui, né? Poderia detalhar um pouquinho mais? Onde eles ficam, como eles são? Claro, claro. Os rins são órgãos pares, ou seja, normalmente temos dois. E eles ficam numa posição bem particular. São retroperitoneais. Retro o quê? Retroperitoneais. Isso significa que eles ficam alojados atrás do peritônio, que é aquela membrana que reveste quase toda a cavidade abdominal, sabe? Ah, entendi. Atrás dessa membrana. Isso, eles ficam na região posterior e superior do abdômen, um de cada lado da coluna. E ficam protegidos, em parte, pelas últimas costelas e na frente dos músculos mais profundos das costas. Bem localizados, então. Sim. Em termos de tamanho, um rim adulto típico tem uns 12 centímetros de comprimento, mais ou menos, 6 de largura e uns 3 de espessura. O peso médio fica ali por volta de 150 gramas. Pequenos, mais poderosos. Exatamente. Mas é importante lembrar que isso varia um pouco de pessoa para pessoa, o que é normal. A forma lembra um grão de feijão, né? Com um lado mais curvado para fora e outro para dentro. Ali na parte côncava fica o hilo renal. Hilo renal? É tipo a porta do rim, por onde entram e saem os vasos sanguíneos, os nervos e o ureter que vai levar a urina para baixo. Entendi. A central de conexões. Isso. Mas a verdadeira mágica se está na microestrutura. A unidade funcional mesmo do rim, onde acontece a filtração e todo o processamento, é o néfron. Néfron? Já ouvi falar. Pois é quase inacreditável pensar que cada rim tem, tipo, 1,25 milhão dessas estruturinhas microscópicas. É muita coisa. 1,4 milhão em cada rim? Uau! Sim, e cada néfron é uma obra de engenharia biológica. Tem basicamente duas partes principais. O corpúsculo renal, que tem o glomérulo. Glomérulo. Tipo um novelo de vasos? Exatamente, um novelo denso de capilares sanguíneos envolto pela cápsula de Bowman. E depois tem um sistema longo de túbulos, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal que acabam desembocando nos ductos coletores. É complexo mesmo em nível micro. Muito. E o processo todo começa ali, com força total no glomérulo. O sangue chega com pressão e o plasma, a parte líquida, é forçado a passar pelas paredes dos capilares do glomérulo,
que funcionam como um filtro super fino. Água, íons, glicose, aminoácidos, resíduos como ureia, tudo que é pequeno passa para dentro da cápsula de Bowman. Isso forma o tal do filtrado glomerular. E o que não passa? Células, proteínas, Isso. células sanguíneas, proteínas grandes, normalmente ficam no sangue. E aí a gente volta naquele número impressionante. Somando o trabalho de todos os glomérulos nos 2 rins, a gente filtra cerca de 180 litros de plasma por dia. 180 litros. Isso é, várias vezes o volume total de sangue que a gente tem. Aqui é onde fica realmente interessante. Se a gente filtra tanto assim, como não passamos o dia inteiro, sei lá, desidratados, perdendo tudo que é nutriente importante? Como o corpo recupera isso? Essa é a pergunta-chave, porque a filtração é só o primeiro passo, talvez o mais bruto, digamos assim. O grande segredo está na capacidade extraordinária de reabsorção que acontece nos túbulos renais. Reabsorção. Isso. Pensa só. Os rins recebem um fluxo de sangue gigantesco, tipo 20-25% de todo o sangue que o coração bombeia a cada minuto vai para eles. Mas daqueles 180 litros de filtrado que saem dos glomérulos, mais de 99% são reabsorvidos de volta para o sangue, enquanto o líquido passa por aqueles túbulos longos e cheios de curvas do néfron. Mais de 99%? Então quase tudo volta. Quase tudo. Pensa nisso como um controle de qualidade, sabe, super rigoroso e ativo. As células dos túbulos renais trabalham ativamente, decidindo o que precisa ser recuperado. Eletrólitos essenciais como sódio, potássio, cloreto, cálcio, moléculas orgânicas vitais como glicose, aminoácidos, vitaminas e, claro, a maior parte da água. Tudo isso é transportado de volta para o sangue, para os capilares que ficam ali coladinhos nos túbulos. E o que sobra? O que sobra no final desse processo todo seletivo, já concentrado com os resíduos e o excesso de íons, é o que a gente chama de urina. Normalmente, a gente produz só 1 a 2 litros por dia. Então, essa reabsorção gigante e seletiva é tão vital quanto a filtração lá no começo. Entendi. Faz todo sentido agora. O rim não é só um filtro passivo, ele é um órgão super inteligente, né? Fazendo ajustes finos a cada segundo para manter o equilíbrio. Isso me leva a pensar, as funções renais devem ir muito além de só limpar o sangue, então. Exatamente. O que é fascinante aqui é a multiplicidade e a sofisticação das funções dos rins. A gente pode resumir em alguns pontos cruciais. Primeira, como a gente já viu, filtrar o plasma sanguíneo e começar a formar a urina, tirando resíduos e excessos. Ok, filtrar. Segundo, essa reabsorção seletiva e massiva de substâncias essenciais, água, eletrólitos, glicose, aminoácidos, vitaminas. Garantir que a gente não perca o que é valioso para o corpo. Recuperar o que importa. Terceiro, a excreção ativa. Não é só deixar passar. Às vezes o rim precisa empurrar para fora produtos finais do metabolismo, como ureia, creatinina e também metabólitos de hormônios, substâncias estranhas, tipo muitos remédios e seus derivados. Isso é fundamental para a desintoxicação. Limpeza ativa também. Isso. Quarto, e talvez uma das funções mais críticas, a regulação precisa do volume e da composição dos líquidos corporais. Os rins ajustam quanta água e quantos eletrólitos vão sair na urina para manter o volume de sangue, a pressão arterial e a concentração de íons como sódio, potássio, cálcio, tudo dentro de limites bem estreitos. E eles também têm um papel-chave na regulação do pH do sangue, jogando fora ácidos ou bases conforme a necessidade. Manter essa estabilidade, a homeostase, é vital para o funcionamento de todas as células do corpo. Uau, é muita regulação. Volume, pressão, íons, pH. Sim. E quinto, os rins funcionam como importantes órgãos endócrinos. Eles produzem e secretam hormônios essenciais. Um exemplo-chave é a renina. Renina, da pressão arterial. Justamente. A renina é uma enzima que inicia o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema é um mecanismo poderoso para regular a pressão. Quando a pressão cai, o rim libera renina. Isso dispara uma cascata que leva à produção de angiotensina 2, que contrai os vasos, e aldosterona, que faz reter sódio e água. O resultado?
a pressão sobe. Que mecanismo inteligente! E não para por aí. Os rins produzem a eritropoetina, a famosa EPO. EPO? Da produção de sangue? Isso mesmo. Esse hormônio viaja pelo sangue até a medula óssea e estimula a produção de glóbulos vermelhos, as hemácias, fundamental para o transporte de oxigênio. E tem mais. Os rins ativam a vitamina D. Eles convertem ela na forma ativa, o calcitriol, que é essencial para a gente absorver cálcio no intestino e manter os ossos saudáveis. E, finalmente, depois desse processamento todo, eles transportam a urina formada lá dentro, pela pelve renal, até os ureteres. É um pacote completo de funções. Essa parte endócrina é realmente impressionante. Reforça muito essa ideia de integração que você falou. Você mencionou a renina e a pressão arterial. Então, o rim funciona quase como um sensor de pressão para o corpo. Exatamente. Ele monitora constantemente a pressão do sangue que chega nele e ajusta a liberação de renina. É um sensor e um regulador vital. E a eritropoetina? Isso quer dizer que um problema no rim poderia, por exemplo, causar anemia? Precisamente, a conexão é direta. Na doença renal crônica, quando ela já está mais avançada, a capacidade do rim de produzir EPO diminui muito. Aí a produção de glóbulos vermelhos cai, e o resultado é a anemia da doença renal crônica, muito comum nesses pacientes. Nossa! Isso mostra claramente como um problema que parece localizado no rim pode ter consequências no corpo todo, afetando o transporte de oxigênio, causando fadiga, fraqueza. É um exemplo perfeito dessa interconexão que a gente está falando. Faz todo sentido. É uma perspectiva que, nossa, amplia muito a visão sobre a importância dos rins. Agora, uma vez que essa urina, que foi tão complexamente formada, está pronta, para onde ela vai? Como ela sai dos rins e é eliminada? Ótima pergunta. Depois de sair da pelve renal, a urina entra nos ureteres. A gente tem dois, né? Um para cada rim. São tubos musculares, longos e finos, com uns 25 a 30 centímetros no adulto. Eles descem pela parede de trás do abdômen, também naquela posição retroperitoneal, até chegar na pelve. E eles só conduzem a urina para baixo. A função principal é essa, transportar a urina dos rins até a bexiga. Mas não é só deixar escorrer, não. A parede muscular dos ureteres faz contrações, tipo ondinhas, sabe? Peristalte. Isso empurra ativamente a urina para baixo em pequenas quantidades. Ah, interessante. Não é passivo? Não. E é interessante notar que a dor terrível da cólica renal, muitas vezes causada por pedras nos rins, vem justamente da obstrução ou do espasmo desses tubos. Faz sentido a dor ser tão intensa. Exato. Bom, aí a urina desemboca na bexiga urinária. A bexiga é um órgão muscular, oco e bem elástico. Fica lá na cavidade pélvica, logo atrás do osso púbico. Nas mulheres, fica na frente do útero, nos homens, acima da próstata. A função principal dela é ser um reservatório temporário para a urina. Um reservatório flexível. Isso. A parede dela, que tem um músculo liso chamado detrusor, consegue se esticar bastante para guardar volumes crescentes de urina, geralmente entre 400 e 600 ml. Claro que a vontade de urinar começa bem antes disso. Quando a bexiga está cheia o suficiente, uns receptores na parede dela mandam sinais para o sistema nervoso. E aí, sob controle voluntário, em adultos saudáveis, claro, o músculo detrusor contrai e expulsa a urina. E a etapa final? A etapa final é a passagem pela uretra. Esse é o tubo que conecta a base da bexiga com o lado de fora do corpo, permitindo a micção, o ato de urinar. E aqui tem diferenças entre homens e mulheres, né? Sim, diferenças anatômicas bem significativas. Na mulher, a uretra é bem curta, tem só uns 3 a 5 centímetros. O trajeto é quase reto e a abertura externa, o meato uretral, fica ali na frente da vagina. Já no homem, a uretra é bem mais longa, tem uns 20 centímetros. O caminho é mais complexo, ela primeiro atravessa a próstata, logo na saída da bexiga a uretra prostática, depois passa por uns músculos do assoalho pélvico, que formam o esfíncter externo da uretra, que ajuda no controle voluntário, e finalmente percorre todo o comprimento do pênis, dentro do corpo esponjoso a uretra peniana, até a ponta. E no homem tem dupla função, né? Urina e sêmen.
Exato. Além da função urinária, no homem a uretra também serve como via para a ejaculação do sêmen. E essas diferenças anatômicas têm aquelas implicações clínicas bem conhecidas, certo? A uretra mais curta na mulher, por exemplo. Sim, frequentemente citada como um fator que facilita infecções do trato urinário, as ITUs. Facilita o acesso de bactérias da região ali de perto até a bexiga. E no homem, a relação com a próstata. Exatamente. O aumento da próstata, seja benigno ou maligno, pode comprimir a uretra e causar dificuldade para urinar. São detalhes da anatomia com consequências diretas na clínica. A anatomia e a fisiologia andam juntas com a patologia, né? Intrinsecamente ligadas. Entender a estrutura normal é o primeiro passo para entender o que acontece quando algo dá errado. E com a uretra a gente fecha o ciclo. Rins, produção e processamento, ureteres, transporte, bexiga, armazenamento e uretra, eliminação. Um sistema integrado e muito eficiente. Perfeito. Então, só para recapitular os pontos essenciais, o sistema urinário é formado por rins, ureteres, bexiga e uretra. Os rins são os órgãos centrais, fazendo a filtração do plasma, a reabsorção seletiva de coisas vitais, a excreção de resíduos, a regulação superfina de volume, pH, eletrólitos, e ainda funcionam como glândulas endócrinas, produzindo renina, EPO, ativando vitamina D. Se a gente conectar isso ao quadro geral, fica claro, o sistema urinário é um pilar da homeostase. Sem ele funcionando direito, o equilíbrio interno do corpo, seria rapidamente comprometido, afetando todos os outros sistemas. Lembrar daquele volume diário, 180 litros filtrados e quase tudo reabsorvido, isso dá uma dimensão do trabalho incansável e preciso que acontece ali, a cada segundo. Então, o que tudo isso significa na prática, né? Principalmente para quem está se formando na área da saúde. Significa que olhar para o sistema urinário só como um encanamento para eliminar xixi é uma visão muito, muito limitada. Com certeza. Ele é um regulador mestre, um comunicador químico, um mantenedor do equilíbrio interno. As funções hormonais que você descreveu, elas conectam os rins direto com o sistema cardiovascular, pela pressão arterial, com o sistema hematopoético pela produção de sangue e com o metabolismo ósseo pelo cálcio e vitamina D. É uma teia complexa, né, de interdependências. Uma rede muito bem arquitetada. E isso nos leva a uma reflexão que é crucial no raciocínio clínico. Considerando essa rede toda de funções e interconexões, como a gente pode interpretar os sinais que o corpo dá? Pensa num paciente que chega com, uma fadiga persistente, talvez uma pressão um pouco alta, mas sem queixa urinária óbvia. Será que a causa raiz não poderia estar lá quietinha, nos rins? Talvez uma dificuldade na produção de EPO ou uma falha inicial na regulação da pressão? É uma possibilidade real. E isso desafia a gente a pensar de forma integrada, a conectar os pontos entre sistemas diferentes e a valorizar a investigação da função renal mesmo quando os sintomas parecem apontar para outro lugar. Fica essa reflexão, né, sobre como esse entendimento profundo do sistema urinário é essencial para uma prática clínica mais eficaz, mais abrangente. Exatamente. Uma visão holística integrada. Fundamental.